Olá, tudo bem? Olha, Tudo a Ver aí chegando na sua casa, no seu trabalho. Muito obrigada pela sua companhia. No programa de hoje vamos falar sobre a importância do cuidado com os dentes, com a sua saúde bucal. Cuidados esses que devem ser tomados desde pequenininho. Vamos falar também sobre autoestima feminina através da fotografia. E claro, uma pitadinha a mais de arquitetura, porque as cores estão cada vez mais presentes, alegres, vivas, levando aconchego e conforto para o seu espaço, para o seu ambiente, seja em casa ou seja corporativo. Se liga aí, porque o Tudo a Ver começa agora. Muito obrigada pela sua companhia. Vou apresentar a vocês os nossos convidados de hoje. Aqui na nossa sala a gente está recebendo a dentista Priscila Caetano. Priscila, obrigada, viu? Boa tarde para você. Um prazer estar aqui, poder falar sobre os cremes dentais, que hoje em dia muita gente não tem a noção de quanto eles são importantes na nossa prevenção da saúde bucal. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente vai começar esse bate-papo. Estou recebendo meu querido Binho Dutra, E aí, maquiador, fotógrafo. Obrigada, Binho. Obrigado pelo convite, Paula. Foi sensacional estar aqui com vocês falando sobre a autoestima dessas mulheres que ficam bem comprometidas, mas a gente resgata na fotografia. Ah, sem dúvida, e cada uma mais linda que a outra. E olha só, gente, estamos recebendo aqui também a Carol Landim, que é arquiteta. Ela é a responsável por essa sala linda. E você aí que está acompanhando a gente, você gostou? Linda demais, né? Carol, querida, bem-vinda, obrigada. Obrigada, Paula. É uma honra ter assinado esse espaço aqui para vocês, né, para gravação dos programas. Fico muito feliz de estar aqui com vocês ótimo. hoje. Estamos com o Dream Team hoje aqui e vamos começar falando sobre prevenção, sobre saúde bucal. Doutora Priscila Caetano, a gente tem que falar para as pessoas que estão em casa, para os responsáveis, para os pais, para quem tem os pequenos, que esses cuidados, né, preventivos devem começar desde a infância. Desde o bebê, a gente pode falar? Sim, a gente pode falar que desde o bebê a gente deve procurar um profissional para orientar, para saber sobre o rolete gengival, quanto tempo vai nascer aquele dentinho, ficar orientando para a primeira dentição, para a gente poder já começar a higienização dessa criança. Então vamos lá, estamos falando para uma mãe, tá? Que sou eu aqui, de uma bebê de 1 ano e 4 meses. Já tem os dentinhos, como que deve ser feita essa higienização e com quantos meses ou qual idade deve começar? A gente começa a fazer a higienização quando surge o primeiro dentinho. E a gente também já deve saber qual é o creme ideal para aquela criança. Na verdade, a quantidade de flúor, porque de 0 a 5 anos tem uma quantidade ideal e de 5 até a adolescência tem outra quantidade ideal de flúor. Ah, isso é muito importante. E isso vai influenciar na saúde bucal lá na frente, né? Lá na frente, porque se você começa a prevenir desde a infância, na fase adulta, na fase mais madura, você vai ainda ter aquele dente, você não vai precisar usar uma prótese, por exemplo. Imagina só você com 70 anos e todos os dentes na boca. Isso é um sonho de muitas pessoas, né? Mas que infelizmente a gente vê tão pouco isso acontecendo, mas talvez por falta mesmo de instrução e de alerta, né? De educação desde pequeno para prevenir esses problemas bucais. Vamos falar um pouquinho sobre os cremes dentais especificamente. A gente vai nas drogarias, nas farmácias, nos supermercados e a gente vê um leque muito grande de marcas, né? Cada uma prometendo uma coisa. Mas o que poucas pessoas sabem é que cremes dentais, eles são prescritos pelos dentistas. Sim, hoje em dia a prescrição do creme dental é fundamental, principalmente para a gente individualizar cada situação que o paciente está passando naquele momento. Por exemplo, existem cremes dentais que têm o lauryl sulfato, que é o detergente na composição, que é o que faz a espuminha. E pacientes que têm, por exemplo, câncer, eles não podem usar esse tipo de pasta, porque vai causar a irritação da mucosa. E eles já estão passando por uma fase debilitada. Sim. Que não pode haver nada de irritação. Existe também a quantidade ideal de creme dental no flúor, que proporciona a fortificar o dente. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre a estética dos dentes, né? A gente tem visto muitos artistas, grandes personalidades, ditando a moda, né, da estética odontológica, digamos assim. E a gente tem acompanhado também muitos exageros, muitos excessos. Cada um tem um gosto, né? Às vezes um quer realmente um dente muito branco, seja com facetas de porcelana, seja até mesmo com clareamento, mas a indicação do profissional e a opinião de vocês conta muito no momento desse. Sim, eu acho muito importante o profissional opinar e falar com o paciente, não, isso é ideal para você, isso não combina com o seu biotipo, não combina com o seu estilo de rosto,
Porque nós que somos técnicos, o paciente ele gosta do que ele vê, né? Do que ele vê na mídia, aquele dente ideal, aquele dente super branco, aquele dente quadradinho. Só que nós, como os técnicos, devemos falar com o paciente, não, olha, Paula, por exemplo, Paula, isso não vai ficar legal para você, porque seus dentes ele já está no formato ideal, numa cor ideal para o seu tipo de rosto. Então, para mim, eu acho que a opinião do dentista é muito importante. E por isso que é bom você buscar um bom profissional, porque você possa confiar no que ele está te falando. Porque se você buscar um médico e falar com o médico o que ele deve fazer, algo de errado não está certo nessa história, né? Então, você tem que buscar e ouvir aquela opinião e até mesmo acatar para confiar que vai ser feito melhor. Carol, você cuida muito bem dos seus dentes, a gente pode ver, tem um sorrisão lindo. Obrigada. Você se preocupa muito com essa parte da questão bucal? Com certeza, eu acho que os cuidados diários, né, assim como a Priscila falou, eu acho que são muito importantes, né, pra gente ter uma saúde, né, bucal, então eu cuido muito bem, sim. E o sorriso é a nossa marca registrada, né? com Se a gente não tá com um certeza. sorriso legal, as coisas também não andam muito bem, não. É verdade. Binho Dutra é dono desse sorrisão largo, né? Todo mundo conhece Binho, sempre vê Binho com essa cara assim, com esse sorriso lindo, contagiante. Você usou o aparelho por muito tempo? Usei durante 3 anos para fazer uma correção, mas pela estética, mas pela aparência, né? Eu costumo dizer que o sorriso é o nosso cartão de visita, Claro. né? Então não poderia pecar nele. E arrasou, tá lindo. Obrigado. Sorrisão mais bonito ainda. Priscila, ainda falando nessa questão de estética, o mercado odontológico hoje oferece muitas opções. Sim, o mercado odontológico ele está com grandes opções de estética, né? Tanto na parte de facetas, laminados cerâmicos, principalmente na harmonização facial. Que eu acho que os profissionais deram uma pegada diferente agora para harmonizar. Porque eu, por exemplo, eu gosto de uma beleza natural. Se fosse para eu fazer uma harmonização em você, eu ia ressaltar a sua beleza. Se fosse para fazer uma harmonização nela, ela tem uns dentes lindos. Sim. Esse só iria ressaltar a beleza dela. E igualmente a ele, só iria ressaltar a beleza. Agora, não transformar. Eu já sou uma profissional que trabalho mais com a parte de devolver a autoestima do paciente, mas da beleza que já existe nele. Mas o nome já fala, né? Harmonização. As pessoas estão confundindo a harmonização com transformação. E até mesmo deformação, porque a gente vê muito isso aí. no mercado, né? Porque é aquilo Infelizmente. que você estava falando, né, Priscila, da cautela, né, de ver cada pessoa individualmente para ver o que precisa ser feito e não deixar todo mundo igual, né, que é o que está acontecendo, que a gente está vendo. Ela não tem que ser percebida, né? A correção isso não aí, tem uma que ser coisa percebida. natural, que É você não natural. sabe o que a pessoa fez, né? Vamos falar do sorriso dela, por exemplo. Se ela fosse uma paciente que chegasse para mim e me procurasse para fazer faceta ou laminados cerâmicos, não teria indicação. Porque ela tem uns dentes lindos, a gente só mexeria na cor, não agora, porque a sua cor tá linda. Obrigada. Mas a gente só mexeria só na cor, porque o formato dela, a proporção tá ideal para o tipo de rosto dela. Igualmente é ele. Ele tem os sorrisos tratados endodonticamente, ficou todo tratado ortodonticamente, ficaram todos em posição, a gente só daria um toque final só na cor, porque tá tudo muito perfeito. E tem que haver um bom senso nesse atendimento, nesse contato com o paciente que quer ficar com um sorriso igual da atriz tal, do ator, do cantor, do jogador de futebol, precisa ter esse bom senso do profissional e junto com o paciente. Eu acho que é reciprocidade na hora do tratamento. Você vai falar com o paciente, olha, esse aqui não combina com você, isso aqui é porque o biotipo dela é dessa forma e você não é desse jeito. Vamos transformar o seu sorriso de uma forma que combine com você? Porque hoje em dia a gente já tem um planejamento reverso, que é jogar no computador e fazer um planejamento digital e ver como que vai ficar o sorriso do paciente antes mesmo da gente executar a ação. É a tecnologia auxiliando, né, A odontologia. em várias áreas e principalmente a odontologia, que é uma área que está muito avançada. Vocês têm conquistado um espaço muito grande no mercado. Cada vez mais as pessoas procuram, né, os dentistas, seja para harmonização orofacial, seja para uma correção e até mesmo para prevenção. Agora, vamos falar um pouquinho do beabá da prevenção, né? Todo mundo sabe que deve se escovar os dentes após as refeições. Mas tem gente que trabalha muito, que corre tanto, que às vezes, né, faz uma refeição na rua, se alimenta, não tem tempo. Qual é o mínimo de higienizações que a gente deve fazer por dia? O mínimo são 2 vezes ao dia. Se você não, o ideal é 3 vezes ao dia, mas se de tudo você está na correria e você não consegue fazer, você pode fazer 2 vezes ao dia. E até hoje existe um creme dental em tablets.
você bota ele na boca, mastiga. Se você não tiver com uma escova na hora, você apenas faz o bochecho, aí ele vai funcionar como enxaguante. Sensacional, sensacional. E a gente está falando da evolução do mercado e dando opções para que as pessoas possam se cuidar ainda mais. Sim, hoje em dia não tem aquela pessoa que fala, eu não escovei os dentes porque eu estava sem a pasta, sem a escova. Isso é uma praticidade para qualquer tipo de pessoa, em qualquer ambiente de trabalho. Fim das desculpas. Fim das desculpas dos pacientes. Gente, não conhecia. Não é nem eu. Eu não quero conhecer. Eu já estou conhecendo. Já tô curiosa. Muito bom. Priscila, vou agradecer a você pelas informações, mas isso não é uma despedida. Vai ficar com a gente até o final do programa, porque no próximo bloco temos mais um bate-papo muito especial. Binho Dutra, vou jogar a bola para você no próximo bloco, tá? Tá bom. Estou aqui aguardando. Eu volto já já. De volta com Tudo a Ver, muito obrigada pela sua companhia. Já acessou as nossas redes sociais? A hora é agora, hein? Olha, o programa de hoje estamos falando aqui sobre saúde bucal, também a questão da autoestima feminina, principalmente da mulher grávida e das cores que estão cada vez mais presentes na arquitetura, recebendo a doutora Priscila Caetano, Binho Dutra, que é maquiador e fotógrafo, e Carol Landim, arquiteta. Mas o nosso bate-papo agora, a gente vai voltar para o Binho, porque o Binho é um profissional gabaritado, super respeitado. E Binho tem um papel fundamental que é de elevar a autoestima de várias mulheres, principalmente quando estão grávidas, porque ele tem um projeto lindíssimo de fotos, né? Aquele famoso book, um ensaio fotográfico na gestação. E quando a gente está grávida, você que já é mãe, Carol conhece várias mães, claro, né? Ainda não sabe o que é passar por uma gestação, mas vai chegar lá, não é, Carol? Daqui a pouquinho. O nosso corpo passa por inúmeras transformações. A gente mexe muito com os nossos hormônios, né? Ficam à flor da pele. E aí algumas mulheres se acham ainda mais lindas, mas a gente tem aquelas que ficam um pouco mais caidinhas. Eu sei que eu já passei por isso, foram 3 gestações. E a última, que foi aos 40 anos, né? Que está um pouco mais recente, mexeu muito comigo no quesito autoestima. Inclusive o Binho fez um convite, Paula, vamos fazer um ensaio por várias vezes. E eu correndo dele, porque eu não estava achando, não estava me sentindo legal. E eu sei que você que está em casa já passou por uma gestação, então está grávida, está se identificando comigo, tenho certeza. Boa parte, né, dessa classe aí sente isso. Binho, você é meio que um psicólogo também, acredito eu, né? Quando você recebe essa gestante para fazer as fotos. Sim, é muito comum eu encontrar as gestantes e elas já chegarem se queixando. Ah, eu não tô bonita, eu não tô isso, eu não tô aquilo, eu tô assim, eu tô com estria, eu não tô... Tal. Enfim, isso se resume a uma única coisa, você está grávida. Então, se você focar na sua gravidez, você vai entender que você está no momento mais lindo e sublime da sua vida. E tem que eternizar esse momento, exatamente. Né? E nesse momento que eu paro para maquiar, para produzir, a gente já vai conversando e esse processo que termina a produção para ela começar a fotografar, ela já se olha no espelho de outra maneira. Então, eu tenho esse cuidado justamente para fazer com que ela chegue de frente para as minhas lentes já empoderada. E assim, eu vou arriscar para falar para você que 100% delas se olharam e tiraram toda essa questão, eu não estou bem, eu estou com isso, eu estou com aquilo, e chegaram no poder. Me enfrentaram, até me deixando assim, ó, calma aí. Ela toda vamos mais devagar. Em frente às câmeras. Vamos mais devagar. E elas entregam, aí se entregam para mim, é o que eu preciso. Da entrega delas, para depois do pós, elas olharem e falarem assim, de fato, eu estava maravilhosa. Ai, que bom, que sensacional. E eu acredito que isso deve ser uma satisfação muito grande para você, ver que você fez o bem para alguém, principalmente num momento, como você mesmo disse, tão sublime, que é a maternidade. É a aprovação do trabalho, né? É aquele carimbo assim, você passou de ano. Valeu a pena, muito bom. Agora, você tem lá no seu estúdio um arsenal muito grande de peças, de looks. Como que você faz esse briefing com a gestante? A gente pode chamar de briefing, que você chega, olha para ela e fala, não, acho que ela vai ficar bom com isso aqui. Ela já faz um contato inicial para mim. Esse primeiro contato dela
eu já pergunto a ela o que você mais gosta, qual é a sua identidade. Você é mais romântica, você é mais sexy, você prefere um sensual mais tímido, uma fashionista? Aí ela vai e fala assim, Binha, eu gosto muito do que mais fashion, eu gosto da grávida ousada, eu gosto daquela mais romântica. Com essa leitura, eu já separo as peças que eu sei que vai se enquadrar a personalidade dela e quase todas as vezes esse briefing já bate certinho, elas nem pedem para pular, tirar esse, botar aquele, não. Já vai, elas olham, se encantam e a gente viaja no universo dela. Ai, que bom. Agora, a gente estava falando desse universo da maternidade, que a gente fica muito fragilizada pela questão hormonal, pelas alterações, pelas mudanças, pensando no futuro, pensando em tudo. A gente recebeu o depoimento da Luísa. Sim. E foi uma mãe que você fez um ensaio dela lindíssimo. Foi um sorteio que ela falou assim, eu precisava tanto ganhar esse sorteio. E a partir desse sorteio, o nome dela foi, né, sorteado. Aí ela chegou, quando a gente terminou, ela me fez uns stories, mas ela chorava de emoção por tudo que ela estava vivendo no pré. E quando ela fez as fotos, ela, sabe, desagou e falou assim, que maravilha, era disso que eu precisava. Então vamos nos emocionar juntos aqui. Roda o VT. Olá, meu nome é Luísa Teixeira e eu vim contar um pouquinho da minha experiência extraordinária que foi participar do Brisas do Amor de Binho Dutra em 2020. Eu havia descoberto uma gestação que não era esperada por mim, mas tão sonhada. Então eu orava muito a Deus para que tudo que acontecesse durante aquela gestação fosse de uma forma extraordinariamente assim, marcante em minha vida. Eu sempre acompanhei, vibrei e amei todos os trabalhos realizados por Binho Dutra e desejei muito que ele pudesse fazer parte desse momento. E assim foi feito. Deus me proporcionou ganhar o sorteio dele e foi assim, a realização daquele ensaio foi a coisa mais linda da minha gestação. Não que nenhum dos outros atrás tenham sido, né? Mas assim, participar de um ensaio com o Binho Dutra foi uma coisa extraordinária durante esse momento lindo da minha vida. Como, assim, o nome já diz, Brisas do Amor, era totalmente um universo de amor, né? Binho me acolheu muito bem, fui muito bem recebida. Naquele dia tudo estava conspirando. Minha barriga estava linda, minha filha estava muito quietinha e assim foi um ensaio lindo. Eu me emociono toda vez que eu falo, porque Binho é uma pessoa que ele consegue captar assim, a parte mais sensível. E assim foi. Foi muito lindo. O resultado eu fiquei chorando, eu chorava muito e choro até hoje, porque ele conseguiu ali tirar a essência do amor mais puro, que é o amor entre uma mãe e um filho. E eu só tenho a agradecer a ele por tudo que ele pôde proporcionar para mim e naquele momento, e pelo resultado extraordinário que foi para mim, para minha família, que amou junto comigo. E poder estar aqui e falar desse ser humano extraordinário, desse trabalho incrível que ele tem proporcionado é muito satisfatório para mim. Porque foi um ensaio lindo, eu não tenho nem palavras mais para poder elogiar, mas eu acho que a minha emoção já caracteriza tudo. Porque eu aconselho, quem estiver grávida, as mamães, que façam. Porque vocês vão se sentir extraordinárias, vão sentir a essência do amor. E foi exatamente isso, o que eu senti e que eu sinto até hoje. Guardo os vídeos, as fotos de uma forma muito carinhosa, porque é um ensaio lindo, de um expressionismo incrível, um trabalho excelente. Binho, meu amor, muito obrigada por essa oportunidade. Você mora no meu coração para a eternidade. Você é um cara extraordinário, um profissional incrível. Parabéns. Um beijo enorme, meu e de Maria Cecília. Tem como a gente não se emocionar com um depoimento desse? Não. Binho, você foi um mágico. É gratificante demais quando chega esse feedback, né? Ver como a fotografia transforma pessoas, né? Em um todo, como a mulher que está em casa e
precisa dessa dose, precisa fotografar. Às vezes ela quer fazer um ensaio sensual por traumas, às vezes por um companheiro tóxico que chega e fala: ah, você tá horrorosa, você tá isso. Ela não tá horrorosa, ela é a dona de casa. Isso existe muito, né? Demais. Principalmente na gravidez, tá? A rejeição dos homens à mulher grávida é muito alta. É mais alta do que todo mundo imagina. Então a gente pega essas mulheres que estão com a autoestima bem no chão. Então, quando elas vão para dentro do estúdio, elas se transformam e falam assim: por que eu não fiz isso antes? Porque eu quero me sentir essa mulher, entendeu? Também não só as mulheres, os homens também precisam dessa autoafirmação, porque a gente tem uma necessidade do que o outro fale: nossa, você está tão interessante, nossa, você ficou tão bem. Essa coisa que mexe com o nosso ego, a gente não vive em prol disso, mas quando isso chega, isso dá uma massageada, né? A gente gosta de ouvir um elogio, né? Seja ele qual for, faz bem pra gente. É porque a gente vê que tá agradando, né? É, claro. Deixa eu mandar um beijo pra Luísa, falar pra Luísa que muitas mulheres que acompanharam agora o seu depoimento se identificaram com você, tá? Você é linda, tenho certeza que agora tá mais linda ainda. Maravilhosa. Então um beijo pra você muito grande, obrigada por compartilhar com a gente esse momento tão sublime aí que você passou da sua vida e suas fotos ficaram incríveis. Binho, vou te dar uma dica. Dá. Fotos para mulheres no puerpério. Porque a gente está falando das mulheres na gestação, mas, gente, o puerpério é um rebuliço aqui dentro. Meu amor. Eu conheci de ouvir falar, mas eu passei por isso. É só vir. É só vir. Só chegar. É só vir. Me falam assim, ó: ah, Binho, você só fotografa modelos. Não, eu transformo vocês em modelos. Entendeu? É a diferença. Já me senti modelo com você por algumas vezes. Realmente é uma transformação. Essa é a diferença. Porque quando vai pro pós que as pessoas veem, elas acham que aquelas pessoas são todas modelos. E na maioria são pessoas comuns que foram ali e a gente transforma. Cara de modelo, exatamente. Né? O papel da gente é transformar vocês. Então a gente transforma e o público faz a leitura que vocês são só modelos. Arrasou. No dia a dia a gente não consegue demonstrar isso, né? Tantas funções, mãe, profissional, isso tanta aí. coisa a gente não correria consegue que é nosso dia a dia, demonstrar. né? Mas precisa se dedicar a vocês também. Não, com certeza. Eu essa semana fiz um ensaio profissional e me senti realmente. Então, não é? Você se empodera, né? Muita coisa. Você quer mostrar profissional que você é. Isso a gente aí. demora a fazer essas fotos, mas quando a gente faz, a gente gosta tanto que no dia a gente pensa: gente, quero fazer de novo. É verdade, é isso mesmo. É uma injeção de ânimos, né? Isso aí. Agora, o bom é a gente estar batendo esse papo aqui, trocando ideias, né, informações, porque eu tô, gente, acompanhada de profissionais muito interessantes, muito enganjados aí em estar ajudando ao cliente, ao paciente, né? Binho, as suas mulheres, as meninas, que ele torna essas pessoas modelos. E o bom é que vocês trabalham também não só no interior do Rio, mas o trabalho de vocês É vasto. é vasto, vai para outros estados, né? As pessoas podem entrar em contato com vocês também pelas redes sociais. A internet trouxe isso pra gente, né? A gente tem contato, né, com profissionais do Brasil todo. É né, ilimitado. do mundo todo. Virou uma vitrine a internet, né? Nossa É. vitrine de exposição. E você já fotografou muitas personalidades? Ah, bastante. E esse universo que traz a fotografia pra gente, ele faz com que a gente acesse o impossível, né? A gente às vezes está lá nos sonhos mais loucos nossos, a gente nunca imagina que vai viver tal situação e circunstância. E a gente vive, basta acreditar. Agora eu quero falar da importância do cuidado diário com nós mesmos, não é verdade? Mas olha, esse cuidado, ele começa na escolha dos produtos que usamos. E aí, falando em escolha, a gente logo pensa em qualidade. E ao falar em produtos que oferecem qualidade no cuidado e na transformação dos cabelos, eu só posso estar falando de Donati Cosméticos. Uma empresa que investe em tecnologia para poder entregar produtos que valorizam a diversidade, oferecendo cuidados que respeitam todos os tipos de cabelo.
Donati trata cada cabelo como se fosse único, trazendo para cada necessidade um cuidado diferente. 2 bons exemplos são as linhas Restaurate e DNA. Nesse fim de ano, todas nós merecemos ficar lindas, fazer mechas, tirar aqueles branquinhos que incomodam, mas a gente não pode esquecer da saúde dos nossos fios. Depois de toda a química, o cabelo tem que estar tratado. Leve para casa os produtos Donati, que você encontra nos salões de cabeleireiro credenciados da cidade. E para você que é dono de salão, adquira os produtos Donati através do telefone 22 99870 0650. Então, não deixe de pedir Donati ao seu cabeleireiro. Donati, a marca que cuida. Voltamos com Tudo a Ver. Muito obrigada pela sua companhia. Acesse as nossas redes sociais e tenha acesso aí a todo o nosso conteúdo, inclusive de bastidores. Agora eu quero que você acompanhe essa dica sobre os cuidados com a pele com a dermatologista a doutora Olivia Sede. A doutora Olivia Sede está conosco aqui no Tudo a Ver desde a retomada, do início do programa, sempre com dicas a cada edição super preciosas sobre a saúde da pele. Como é um assunto muito abrangente e muito importante, a gente resolveu procurá-la mais uma vez para poder aprofundar um pouco mais, doutora, sobre esse tema. Afinal de contas, a pele é o maior órgão do corpo humano, precisa de muitos cuidados, muita atenção. Doutora, mais uma vez, obrigada pela sua participação, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo, da sua agenda que é corrida, para poder estar esclarecendo dúvidas e falando um pouco para a gente sobre essa área. Eu queria começar falando sobre os procedimentos dermatológicos, que são feitos no próprio consultório, cada vez mais procurados por homens e mulheres. Exatamente. Eu que te agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui conversando, trocando informação. É sempre muito agradável estar aqui com você. E os procedimentos estéticos, a busca pelos procedimentos, essa época do ano principalmente, é sempre uma correria, todo mundo quer ir ficar bem para as festas, Natal, verão. E hoje em dia a gente tem muita opção de tratamento, tanto para um paciente jovem, que é o nosso foco principal na medicina estética, é sempre a prevenção, isso para qualquer área da medicina e na estética não seria diferente. E para um paciente já de mais idade, que já apresenta um sinal mais de envelhecimento mais evidente, a gente também tem toda uma abordagem para tratar e para retardar um pouco o processo do envelhecimento. Então, os procedimentos estéticos, eles estão aí a todo vapor, todo mundo hoje em dia pode ter acesso e é super interessante a gente usar a medicina a nosso favor para também ser um foco na beleza e não só de doença, Perfeito. Agora, ao contrário do que muita gente pensa, essa preocupação com a prevenção, ela deve começar lá antes dos 30 anos. Sim. Hoje em dia a gente já tem essa abordagem de uma forma mais precoce, porque a partir dos 25 anos, mais ou menos, que a gente já começa a evidenciar algum sinalzinho de envelhecimento. A gente já começa a ter uma diminuição da produção de colágeno, que é o que a gente evidencia, a flacidez, a sensação do peso, já começa a ter uma pele mais elástica, então as ruguinhas já começam a se formar, as rugas dinâmicas, então é uma idade que a gente já começa a abordar com toxina botulínica, o Botox. Então, hoje em dia, a prevenção é mais ou menos essa idade, 25, 30 anos. É claro que isso é uma coisa individualizada, A genética influencia muito no nosso envelhecimento, mas em média, 20, 25 anos a gente já começa aí a abordar. E falando em atendimento individualizado, muita gente chega, talvez, ao seu consultório falando que quer o rosto igual da atriz tal, do modelo tal. E é complicado porque nem sempre o que o A fez, o B pode fazer. E aí tem que ter todo um trabalho de aconselhamento, de estudo, até mesmo da face. Cada caso é único, Sim. Até por isso, Paula, que a gente tem visto muitas pessoas muito modificadas, muito estereotipadas de procedimento estético, porque essa busca por um
uma mudança que a gente não vai conseguir atingir de uma forma natural, né? Isso faz... E a rede social trouxe muito isso para as pessoas, né? O chamado efeito Zoom, principalmente. As pessoas começaram a se observar mais, mas isso é um pouco perigoso, né? Assim, a gente buscar uma coisa que a gente, com certeza, tem que respeitar a nossa anatomia, a nossa individualidade. A gente não pode querer ter uma boca enorme num rosto muito pequeno. Então, isso é mais uma abordagem durante a consulta mesmo, durante a orientação para o paciente entender qual é o objetivo da estética. É embelezar, é rejuvenescer, mas sem transformação. Além da toxina botulínica, né, o Botox, o que tem feito muito a cabeça e o rosto das mulheres, de homens também, que estão cada vez mais vaidosos, né? O Botox é sempre a porta de entrada dos pacientes, né, na medicina estética, porque o primeiro sinal de envelhecimento ele começa aqui, a gente observando pezinho de galinha, ruguinha do bravo, ruguinha da testa. E fora a toxina botulínica, o grande mestre aí dos procedimentos estéticos, sem dúvida, é a harmonização facial, que são procedimentos à base de ácido hialurônico, são os preenchimentos, né, onde a gente consegue aí melhorar um queixo retraído, melhorar uma projeção de lábio, melhorar o contorno do lábio. Quando o paciente tem a sensação do desabamento, a gente consegue fazer esse reposicionamento, essa sensação de levantamento. Então, toxina botulínica, os bioestimuladores de colágeno também são aí os grandes aliados para a gente melhorar a flacidez, não só de rosto, flacidez de corpo também. Então, o foco principal da estética são os preenchedores, a harmonização facial, os bioestimuladores e a toxina botulínica. E aí a gente se preocupa também com a questão da saúde. Falamos de estética, a gente somos um país tropical, uma região altamente quente, né? E aí o verão tá aí para realmente assustar muitas pessoas. Eu sou uma paciente que eu já tive câncer de pele, então tenho muito medo de exposição ao sol. A gente tem que falar muito sobre a questão da proteção, que também vem junto com a prevenção. Quais são as dicas que você dá para quem não abre mão de praia, de piscina, dessa exposição ao sol? E é até interessante você falar sobre isso, porque esse mês é o Dezembro Laranja, que é o foco principal da Sociedade Brasileira de Dermatologia, é abordar mesmo a importância da fotoproteção na prevenção do câncer de pele, que é um dos tipos de cânceres mais prevalentes. Então, agora, verão chegando, a fotoproteção é o foco principal, é o mais importante, e formas de se proteger quando a gente associa não só o protetor em creme, mas um protetor físico, né? Uma camisa com fator de proteção, um chapéu. Então, tudo isso quanto mais formas de se proteger, garante uma proteção mais eficiente. Tem os horários de exposição ao sol que são importantes. Sim, sim. E muito importante também, Paula, assim, fotoprotetor, ele só dura 3 horas. Então, o ideal é a gente fazer uma reaplicação a cada 3 horas, porque a gente tem essa sensação de que passa 7 horas da manhã e está protegido o dia inteiro. Mas a reaplicação, ela é fundamental. Então, não basta usar, a gente tem que reaplicar. Olha, a gente ficaria o programa inteiro falando sobre esse assunto tão importante, né? Orientando a quem está nos acompanhando sobre os cuidados com a pele, mas a gente infelizmente tem que encerrar. Eu queria encerrar perguntando a você, mesmo quem não tem nenhum sinal evidente de câncer de pele, qual seria a periodicidade de busca de um dermatologista? O ideal é visitar o dermatologista pelo menos de 1 a 2 vezes por ano, principalmente para quem tem alguma história familiar de câncer de pele e está sempre se observando, alguma pintinha que está modificando o contorno, o relevo, a cor, ou uma feridinha que sangra e não está cicatrizando. Alguns sinais também são importantes para a gente procurar ajuda, mesmo antes, né, de evitar aí essa evolução da lesão. Então, 1 a 2 vezes por ano. Perfeito. Dicas anotadas aí, vocês gravaram, né, gente? Muito importantes. Doutora Olívia, muito obrigada mais uma vez por nos atender, por esclarecer pra gente tantas dúvidas e falar de um assunto tão importante. Eu que te agradeço, Paula. É sempre um prazer estar aqui com você. Até a próxima. Até a próxima.
Doutora Olívia, muito obrigada mais uma vez pelas suas dicas preciosíssimas e que estão fazendo muito sucesso aqui no Tudo a Ver. Deixa eu reapresentar aqui os convidados de hoje. Doutora Priscila Caetano, dentista, Binho Dutra, que é fotógrafo e maquiador, e também a Carol Landim, que é arquiteta e responsável por esse cenário lindíssimo aqui que você está vendo, a nossa sala, né? A sala aqui de casa, que eu me sinto em casa aqui, viu, gente? Vocês estão confortáveis aí? Como não? Que bom. Carol Landim, arquiteta, renomadíssima, autora de projetos incríveis. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. A gente amou esse nosso espaço, esse cenário, desde a escolha do tapete para os itens. E o que são essas cores, hein? Maravilhosas, harmonizando aqui no ambiente. Sim. A gente gosta lá no escritório, nos projetos, de trabalhar muito com cor, porque eu acho que cor é vida. Eu acho que a gente, quando tem a cor, que a gente se identifica dentro da nossa casa, traz a nossa personalidade no ambiente. E a nossa casa é isso, né, gente? A gente precisa se identificar ali no ambiente, se sentir confortável, olhar aquelas cores e se sentir feliz. Essa é a nossa proposta, né, dos projetos. E eu acho que, assim, investir na arquitetura é primordial. Eu acho que é um dos bens mais preciosos que a gente tem, né? Que é a nossa casa. E muita gente pode até pensar, que desperdício, eu tenho um bom gosto muito grande, eu vou conseguir colocar isso aqui. Mas não é, a gente está falando de investimento, a gente está falando também de economia, porque você investir num arquiteto, você pode economizar até 30%, né? Até num projeto de uma casa. Isso aí. A gente é muito chamado lá no escritório para alguns projetos de consultoria. Alguns clientes chegam lá e fazem a iluminação, fazem a pintura e a gente é chamado, às vezes, para consertar aquilo ali. Só esse retrabalho do profissional que ela contratou, do spot que ela colocou errado, se chamasse um arquiteto antes, ela teria uma economia muito maior e o resultado mais satisfatório para o cliente, né, do ambiente final. Isso é muito bom. Agora vamos falar mais um pouquinho das cores. Alguns tons estão muito em alta. Sim. Aqui no ambiente, né, a gente trouxe a proposta do verde e do azul, que são as cores da natureza. Porque a gente tem que ter cuidado também com as cores para a gente não enjoar com facilidade. Então o verde e o azul a gente não enjoa, porque são as cores da natureza. Então, assim, permeiam muito tempo, né? Porque a gente tem a proposta de um ambiente mais atemporal. Porque é um investimento alto, né? Quando a gente faz uma reforma, uma decoração, um consultório. Ou até mesmo uma obra do zero, né? Isso aí, é um investimento alto. Então, a nossa proposta de arquitetura é que ela seja temporal, que dure anos, que a gente invista uma poltrona verde, essa que você está sentada, mas que dure, assim, a vida toda do nosso cliente, né? Então, a gente faz toda a curadoria das peças e a gente pensa nisso também, da atemporalidade e durabilidade também das peças. Com essa pegada, né? A gente está falando com a arquiteta, mas que também vocês têm esse olhar do design de interiores, da questão da preocupação com a decoração. Às vezes você não precisa fazer uma obra, apenas uma mudança de lugar, um reposicionamento já resolve. Aqui, como a gente teve a proposta desse ambiente, que é a base toda neutra, nos tons com uma textura que acolhe, nos tons mais neutros e a cor nas telas, nos quadros, nos objetos. Então, isso permite fazer isso que você falou, das trocas. Então, assim, às vezes, quero trocar um quadro. É possível, com uma base neutra, né, na arquitetura. Então, fica super fácil da gente fazer essas trocas e já renovar o ambiente, né? Binho, você que é um cara muito antenado para moda, né, para esse universo, eu acredito que você também tem um olhar crítico, diferenciado para essa questão da escolha de móveis, né, para o design de interiores. Você tem um estilo, eu amo o seu estilo, o seu estúdio é lindo. Obrigado, não. Eu gosto muito dessa ambientação temática. Eu tenho isso, e isso às vezes se torna um perigo para muitos, mas assim, uma satisfação para outros, que é o meu caso. Sim. As pessoas, no seu comum, elas falam assim, eu amo, mas tenho medo. Mas a minha falta de medo com a ousadia faz com que aquilo ali me deixe satisfeito, porque traz o meu porque é a sua universo personalidade, né? Impressa artístico, no ambiente. entendeu? Então precisa desse toque, né, de ousadia. Porque todo mundo que chega olha e fala assim, isso é muito sua cara. Isso né? aí. Eu gosto dessa pegada retrô. Eu gosto de mexer
com aquilo ali e não trazer o óbvio. Isso aí que a gente tem que pensar quando a gente projeta um ambiente também. A gente sempre trazer o surpreendente, né? As pessoas chegavam aqui no ambiente e falavam, Carol, está a sua cara. Eu te vejo a sua leveza e a sua personalidade impressa no ambiente. Então isso é muito satisfatório, assim como alguém chega lá no seu estúdio e vê isso também. Exatamente. Né? Tipo, no meu apartamento, a minha mesa de jantar é uma mesa de sinuca. Olha, muito diferente. E o ambiente, a atmosfera do ambiente é como se fosse um barzinho. Olha. Entendeu? Azulejo, português na parede. É muita criatividade. Quadros e com cores muito vivas, que eu tenho muito das cores, apesar de estar de preto. E não é porque eu tô gordinho. É porque eu quis fazer esse estilo hoje. Eu amo. Eu inclusive falo que eu sou o gordinho mais colorido que eu vejo na rua. Porque, de fato, vocês vão me ver pouco de preto. Mas eu amo cores. Eu também. É um universo que as pessoas têm medo e falam assim, cor vibrante é uma cor que vai te cansar. Mas não me cansa, pelo contrário. Eu gosto de ver o contraste, eu gosto daquilo instigando o olhar. Entendeu? Então, eu faço questão de... Já é comprovado, né? Que as cores estimulam, né? A cromoterapia. Isso aí. Eu e amo. dita, inclusive, o humor do dia. Isso aí. Né? Às vezes, até como a gente se veste, né? Na cor da roupa, tem a ver com o seu astral ali do dia. Priscila, e você? É ligada nessa questão de arquitetura, de design de interiores, de cores no interior da casa? Sim, eu acho muito importante quando a gente vai fazer algo, a gente chamar um arquiteto, porque eles conseguem deixar aquele espaço muito melhor. Você não vai conseguir, às vezes, colocar tudo em ordem e o arquiteto consegue fazer isso. Tem essa visão, Otimizar. né? Otimizar o espaço. E você economiza, com o arquiteto, tempo também, né? Isso é bom. Tempo e estresse de obra. Porque aí você passa o estresse. Você passa o estresse pro arquiteto. No consultório, eu sempre busco chamar um arquiteto. Eu fiz um consultório odontológico há pouco tempo, que é uma sala só. E as pessoas daquele prédio ali comercial chegam lá no escritório e falam assim, mas é uma sala só? Não são duas, não? Então a gente duplicou o espaço. Então, todo Deu amplitude. Isso aí. Todo mundo elogia muito o projeto, porque é isso que a Priscila falou, né? A gente otimiza, né, E o os que você espaços. falou de sempre a pessoa chegar e as cores, aquele ambiente está, e sempre parece que está renovado. Eu vivi isso com pacientes. Às vezes eles falam, nossa, doutora, você mexeu no consultório, mas o consultório já está pronto há muito tempo. Eu só dei um toque. Faz toda a diferença. E os pacientes gostam. Até lá no escritório também, a gente faz um detalhe ou outro diferente, que os clientes sempre, quando vão lá, percebem a diferença. Percebe que sempre está evoluindo, né? Então isso é muito bom também para o nosso negócio. Você vê que as pessoas estão de olho em tudo, né? A gente tem que estar, ligado. Agora, falando em toque, o verde nunca sai de moda. Com certeza. Você trazer o verde, né, para o interior de um espaço, você traz vida. Com certeza. Eu acho que o verde, o paisagismo, traz bem-estar. Nos nossos projetos de arquitetura, a gente sempre pensa nos vidros, integrando com a natureza, que esse contato com a natureza, né, não tem preço para o nosso dia a dia. Então, aqui, até ambientes internos aqui nesse ambiente da FEMAC, a gente colocou, né, uma jabuticabeira, então tem vasos, arranjos que trazem essa vida, né, essa identidade para o ambiente, fica muito aconchegante. Sensacional. Você ia falar alguma coisa, Binho? Algo muito interessante que vocês criam e que as pessoas não têm essa percepção é quando vocês vão fazer os vitrais, as janelas, que vocês emolduram com a paisagem. Vamos abrir a janela para esse lado, porque esse lado vai trazer uma paisagem, vai formar uma moldura natural. Isso aí, né? natural. Isso é muito interessante, porque é característico principalmente na arquitetura atual, né? É mexer sempre com o paisagismo integrado à arquitetura, exatamente. Né? Fica incrível. É incrível. O Parabéns, assim, vocês surpreendem. E esse é o diferencial do arquiteto, ele surpreender o cliente na proposta, dentro da proposta, né, que foi solicitada. Agora, para quem tem verde em casa, ou para quem depois das suas dicas, Carol, vai querer colocar um verde em casa, a gente tem uma matériazinha agora para assistir, de um profissional ensinando como podar as plantas, né? Você mesmo vai ali e faz, é até uma terapia. Você economiza e faz uma terapia. Vamos ver. Olá, eu sou Leonardo Pereira, eu sou designer de interiores e paisagista e eu vou dar uma dica para vocês hoje sobre poda. Você precisa de uma tesoura convencional, que é essa que você já tem na sua casa, que pode ser essa tesoura de
escola, tesoura que a gente usa para costura e uma tesoura de poda. A gente precisa dessas duas opções por causa da espessura do caule. Essa tesoura, que é a tesoura mais convencional, a gente só pode usar ela para cortar coisas mais finas, folhas, caules mais finos, e a tesoura de poda para os caules que estiverem mais grossos, porque a gente precisa de um corte que não fique triturando na hora de tirar ele dali. Se a gente pegar uma tesoura dessa que não tem um corte tão mais forte, um caule mais grosso, a gente machuca muito a planta. Muita gente, quando vai fazer a poda, corta reto, na horizontal. E isso é um problema para a planta, porque toda a água que cair ali vai se concentrar nessa base que vai estar na horizontal, então ele tem uma tendência maior a juntar fungos e bactérias que vêm junto com a água quando a gente deixa ela parada ali. Então o corte ele sempre tem que ser feito em diagonal. O ideal é que esse corte seja de dentro para fora. Então, se a sua planta tem esse posicionamento para fora do vaso, você vai fazer nesse sentido para que a água escoe para fora, que não caia para dentro, por exemplo, de outras folhas, de outro caule. Então você vai pegar ele nessa posição. Deixa eu pegar um aqui que esteja já bom para cortar. Vamos pegar esse aqui. E pegar e fazer esse corte na diagonal. Você não pode, o ideal é que você não deixe muito caule sobrando da onde você vai cortar. Então você corta bem próximo da folha que vai ficar, não da que vai sair. Então a gente pega e corta em diagonal, pertinho dessa folha, a que vai ficar na planta. E se a gente deixa um caule muito grande sobrando, esse caule que está aqui, que está sobrando, ele vai continuar consumindo nutrientes da planta e vai evitar que cresça dessas outras folhas que a gente deixou. Ele vai estar roubando essa energia das outras plantas. Então, o bom é fazer isso, cortar próximo da outra folha que vai estar aqui e nessa posição em diagonal. Algumas receitas bem clássicas que a gente pode usar, que são bem de casa para poder selar esse corte que a gente vai fazer, são canela, babosa. Eu vou usar aqui o extrato de própolis, que é uma opção também que você pode usar. Ele é antibactericida, então você põe um pinguinho aonde foi feito o corte, porque aí ele já sela essa parte do corte também para não proliferar mais uma vez os fungos e as bactérias, né? O período da poda, o ideal é que ele sempre aconteça no final do outono e durante o inverno, porque você já deixa a planta preparada para chegar na primavera. Mas se você não conseguiu fazer a poda nesse período, ou porque a sua planta chegou em outro momento e você sente que ela está precisando de uma poda, o ideal é que você faça sempre na lua minguante. Porque como a lua tem essa influência na água, na maré, em tudo isso, ela influencia na seiva com as plantas também. Durante a lua minguante, a seiva está toda concentrada na raiz. Então você preserva essa seiva na raiz, que é durante o período da lua minguante, e faz a sua poda sem desperdiçar essa seiva da planta. Porque se você fizer, por exemplo, na lua cheia, que é quando a seiva está toda aqui em cima das folhas, você vai estar desperdiçando isso da planta, esses nutrientes. Então o ideal é fazer sempre na lua minguante. E aí, aquela diquinha valiosa, hein? Tenho certeza que você agora se animou de botar um verde aí na sua casa, no seu escritório, no seu comércio, porque traz vida. Aprendendo a podar, então, ficou melhor ainda, né? Não precisa contratar ninguém para fazer. Vai economizar e vai colocar vida no ambiente. Mais uma pausa, gente, bem rapidinho. No próximo bloco vamos falar sobre transição capilar. É já já. Olha, agora a gente vai falar sobre um assunto que também está bombando, que é a transição capilar. A gente sabe que muitas mulheres optam por alisar os cabelos, mas aí de repente querem deixar os cachos, querem deixar o cabelo natural. Mas essa é uma decisão que ela tem que vir acompanhada de um profissional, né, especializado, qualificado, que te dê boas dicas. Você tem que estar muito firme de que é exatamente isso que você quer fazer, porque pelo menos um ano você vai passar momentos aí difíceis e até mesmo de arrependimento, né? A gente não sabe. Mas a gente tem uma matéria que vai te mostrar como fazer isso e da melhor forma possível. Vamos acompanhar. Meu nome é Bruna, eu tenho 25 anos.
Eu tô aqui pra contar um pouquinho da história da minha transição capilar. Tem um mês que eu voltei ao meu cabelo natural, meu cabelo cacheado. Eu aliso o cabelo desde 8 anos de idade, alisava o cabelo desde os 8 anos de idade. Isso acontecia porque eu nunca me senti muito aceita, assim. Então, eu sempre quis que meu cabelo fosse liso porque eu vi o cabelo de todo mundo liso e o meu era o cabelo diferente. Então, eu lembro que quando eu era criança, eu ficava escovando muito o meu cabelo, eu pegava a escova de cabelo e passava nele seco, porque eu achava de alguma forma que se eu ficasse insistindo muito naquilo, meu cabelo ia alisar. E, obviamente, isso não acontecia, né? Porque o cabelo cacheado, quando você penteia ele seco, ele fica muito armado, fica sem formato. E sempre foi, assim, muito difícil de aceitar. Então, acabei decidindo por alisar o cabelo. Eu lembro que eu pedi isso, tipo, de aniversário, assim, pra minha mãe, porque eu queria muito que meu cabelo fosse liso. E recentemente, né, tem 1 ano e meio que eu decidi parar de alisar por uma vontade minha de me redescobrir, né? Acho que hoje em dia se fala muito sobre transição capilar, sobre cabelo cacheado. A gente vê muito mais mulheres na rua, na televisão, na internet, de cabelo cacheado. Então, você começa a olhar de outra forma e eu comecei a admirar. Eu falei, eu tenho esse cabelo. Eu só não sei qual é o formato do meu cabelo, qual é o meu rosto com o meu cabelo natural. E aí eu decidi parar de alisar o cabelo 2 semanas depois de ter feito um alisamento. Quem me incentivou foi uma amiga minha que passou pela transição capilar e eu achei que ela ficou linda. Foi um período muito difícil, assim, mexeu muito mesmo com a minha autoestima, eu chorava, enfim, pensei em desistir várias vezes. Mas eu tinha pra mim que, mesmo que eu desista depois, eu quero saber como eu sou, eu quero conhecer meu rosto, quero conhecer meu cabelo. E aí, sabendo como é meu cabelo, eu vou decidir se eu quero alisar ou se eu quero manter meu cabelo natural. Parar de fazer químicas que alterem a estrutura do cabelo, seja relaxamento, progressiva, botox, etc. Então a transição capilar é esse processo que você para de fazer e aí depois no final você corta e faz o famoso big shop, tá? E existem algumas dicas que a gente dá para as meninas, para os meninos que estão passando pela transição capilar. Primeira delas, gente, tempo e paciência, tá? Não existe nada que vai fazer com que o seu cabelo acelere o processo de crescimento e que, de fato, seu cabelo cacheie, sem ser que você tire a química. Por exemplo, tem muita gente que me manda no direct perguntando se tem como cachear a parte que tem química. Não tem como, somente cortando, tá? E aí, para o cabelo ficar muito natural assim, demora um tempo, então você tem que ter paciência, deixar crescer, para ele, de fato, ter um comprimento que você se sinta segura para tirar toda a química que tinha ali de alisamento. Segunda dica, invista bastante em penteados. A Bruna investiu bastante em penteados, coque, em trança embutida. E no dia que na minha cadeira ela disse que isso ajudou bastante ela. Terceira dica, coisas que eu não recomendo, tá, gente? Fazer chapinha e escova durante a transição capilar. Porque isso pode alterar a estrutura do seu fio que está nascendo. Ou seja, se o cabelo cacheado, crespo ou ondulado, a parte que já nasceu pode ser alterada. Porque, dependendo de onde você faz, dependendo da potência da chapinha, ela pode sim alisar a parte que já nasceu natural. Então eu não recomendo. Quarta dica, eu sempre recomendo para as minhas clientes nesse processo, durante esse processo da transição, a tratar o cabelo, tá, gente? É muito importante que vocês tenham em mente que todo fio precisa ser cuidado. Mesmo que ele esteja nascendo e curtinho, é ideal que vocês tenham uma rotina de tratamento. Então invistam bastante em tratamento, porque esse cabelinho novo que está nascendo precisa muito de cuidado. Quinta e última dica que eu dou é para vocês seguirem e se inspirarem em pessoas que tenham um cabelo natural, crespo, cacheado, ondulado, um cabelo que pareça com a sua curvatura natural. E pessoas também que estejam em transição capilar, porque isso ajuda demais a vocês a passarem com mais tranquilidade e segurança pelo processo. A Bruna foi uma dessas pessoas
E ela se inspirou na Vanessa Hudgens. Eu gostava muito também de ter uma troca assim, com pessoas que passaram pela transição capilar, então acho que é legal você procurar alguém que já passou por isso, conversar, expor o que você está sentindo, porque é um processo difícil, então é muito legal você trocar com alguém que já passou por isso, você ver mulheres que te inspirem, homens que te inspiram, que têm o cabelo cacheado, para você começar a enxergar que aquilo é bonito, porque a gente tem um padrão na nossa cabeça de que o bonito é o cabelo liso, então é muito legal quando a gente começa a mudar isso. Então a gente vê pessoas que inspiram a gente com o cabelo cacheado também é muito legal. E eu vou mostrar pra vocês como é esse processo de dar volume no cabelo, sem você perder a definição. Ele já tá finalizado, bem definidinho. A gente vai colocar os dedinhos assim, ó, só na raiz e sacudir bastante. Sempre a mão na raiz, de um lado pro outro. Pode dar uma puxadinha assim, mas bem de leve. Joga pra trás. Olha a diferença agora do cabelo, do formato, como de fato o corte aparece muito mais assim do que quando ela tava com ele bem mais definidinho. Quer deixar ele definidinho de novo? Não. Não. Assim eu tô feliz. Então, gente, essas são as dicas que eu recomendo para quem está passando pelo processo de transição capilar. É um processo lento, é um processo delicado, é um processo que envolve autoestima, mas você tem que ter paciência porque ele vai chegar ao fim e a Bruna é mais que prova disso. Amo meu cabelo, amo muito a Grazi, o que ela faz, o que ela escolheu, assim, o dia que eu vim cortar meu cabelo, eu chorei e eu olhei pro rosto dela e ela se emociona junto e ela sorri junto, então assim, ela sente a alegria junto com você. Então assim, eu tenho muito orgulho de ter escolhido ela para fazer esse tratamento comigo, para fazer o meu corte, e é isso. Ô Grazi, quero agradecer a você por compartilhar com a gente, trazer tanta informação importante. Eu tenho certeza que muitas cacheadas se inspiraram agora e se animaram para deixar os seus cabelos mais naturais. É um processo que demanda tempo, né? Não é uma decisão muito fácil, mas com essas diquinhas aí, acaba amenizando a situação, tá? Beijo, Grazi, muito obrigada. Pessoal, vamos chegando ao fim do nosso Tudo a Ver deste sábado. Incrível, que tarde agradável, ao lado da dentista, a doutora Priscila Caetano, que falou com a gente sobre a importância da saúde bucal. Falamos também de estética, de cremes dentais. Binho Dutra, maravilhoso fotógrafo, maquiador, falou com a gente um pouquinho sobre como elevar a autoestima de mulheres grávidas, um momento tão delicado para muitas delas. E Carol Landim, arquiteta, responsável por esse ambiente lindo, por esse espaço, o nosso set de gravações, de filmagens. Falamos de cores, de vida dentro dos ambientes. Obrigada, viu, pela participação. Boa tarde para você. Boa tarde. Binho, maravilhoso como sempre. Obrigado, meu amor. Foi um prazer passar esse tempinho tão gostoso e agradável aqui com vocês. Passou rapidinho, né? O papo, quando é bom, vai fluindo. Verdade, foi ótimo. Obrigada pelo convite para assinar o cenário e estar aqui com vocês hoje. Foi Obrigada, ótimo. Carol. Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Boa tarde para vocês. Bom final de semana. Boa tarde. Vou convidar você que está aí para acessar nossas redes sociais, porque o Tudo a Ver de hoje acabou. A gente se encontra no próximo sábado. Beijo, obrigado pela companhia. Tchau, tchau.